que a Alemanha impõe a todos os outros países como forma implícita de destruição das suas indústrias e de criação de mercado para a Alemanha. És federalista. Totalmente federalista. E sou totalmente contra a posição unilateral que a Alemanha tem tido de obrigar... É só percebermos isto. Nós, neste momento, a nossa taxa de dívida pública é 7,12 qualquer coisa por cento. Significa que as nossas empresas vão ser financiadas com um mercado, claro, mercado secundário. Sim. E é no mercado secundário que as coisas estão. Porque no mercado secundário é onde se empresta o dinheiro às empresas. Só um segundo, 7,7%. As empresas alemãs concorrentes têm 2%. O que significa que, com um custo de capital diferencial de 5%, é óbvio que nenhuma das indústrias, nenhuma das economias que tem este custo de capital tão elevado, quando não têm capital, vai sobreviver. Mas isso é uma verdade, desculpa, isso é uma verdade lá para a Alice. Sabes o que é uma verdade lá para a Alice? Havia uma solução política diferente do federalismo. Sabes o que é uma verdade lá? Eu este raciocínio eu percebo. Só que há sempre uma falta de coragem, que o José António não teve, portanto reconheço, de dar o passo seguinte. E o passo seguinte é este. Todos vamos vociferar contra a Alemanha. Há quem diga, não, nós com a Itália, com a Grécia, com a Espanha temos que fazer uma entente. Isso é uma conversa terrível. Usamos o método Fiat. Não, é uma conversa terrível, porque eu queria vos dizer uma coisa que era o seguinte. Nós se pegarmos, só com uma solução política é que vamos lá. Porque nós já prescindimos de um das traves mestras da soberania, que se chama a emissão da moeda. A outra era a questão da fiscalidade. Mas há um dado muito interessante. E eu que se note que os problemas de Portugal foram sobretudo criados aqui. Mas, se nós analisarmos... Por definição, a Europa... Exatamente. A Europa e as grandes zonas económicas mundiais, vamos propor a Europa e os Estados Unidos, nós verificamos que a Europa, se funcionasse como só um mercado, e, enfim, como funciona os Estados Unidos, estávamos incomparavelmente melhor do que os Estados Unidos. Temos uma economia mais forte que a Califórnia, neste momento, a Califórnia, se não estivesse um Estado federal, já tinha falido há 15 anos ou mais. O Wisconsin faliu, não aconteceu nada a ninguém. Mas é o protesto. Nós já estamos a ficar com pouco tempo, só para seguirmos aqui a ordem deste pedido que fazemos. Nós podemos entrar no outro painel também. Aliás, podemos mesmo, eles vêm, a gente nos deixa para lá. Grupo de ilustríssimos cidadãos que desafiámos para cá virem esta noite e pedimos um protesto e uma proposta. O Zé António já apresentou o seu protesto em relação ao preço e também faço já a dinheiro em Portugal. Uma proposta. Federalismo. Isto é, um sistema de ajuda solidária entre os Estados. Os Estados foram a correr para salvar justa ou injustamente as suas bancas e é fazer um sistema em que emprestam a 1% ao Estado português. Emprestam ao custo ao Estado português. Pedro, não emprestam a 7% no mercado secundário. Desta maneira de 1% a emprestar ao Estado português, continuávamos assim daqui a 10 anos, estávamos a falar da mesma coisa, porque não resolvia rigorosamente nada. Desculpa, não estou a dizer emprestar de qualquer maneira. É emprestar submetendo a condições, isso, e obrigando a atrás. Isso é uma definição política. Por isso é que eu digo o protesto é assim aqui, parece uma coisa que vai cair do céu, mas eu ando muito alterado com esta história, que tem sido, em termos gerais, o estado da justiça portuguesa, e em termos muito concretos... Muito obrigado. Não. Eu estou de acordo, é um tema que eu gosto muito. E em muito concreto, aquilo que se tem passado, passou sobretudo na última semana, e que se tem passado correntemente, que é de virem a público escutas de processos. Escutas que não têm nada a ver com processos criminais, que não têm qualquer relevância pública, que não têm qualquer relevância criminal, e aparecem. A última escuta que apareceu era uma escuta onde uma senhora dizia de outra senhora que ela era desbocada. E há um senhor qualquer, que se julga jornalista, na minha opinião, e eu posso falar... Tem a ver com a greve? Não. Era só pela greve. Tem a ver com a greve e com a crise. Isto tem a ver com a crise. Portanto, o protesto... Isto é uma profunda crise. Olha, eu vou-te dizer assim... o protesto é o Sabes o que é que vem da crise? Há aqui uma ligação, como isto está tudo ligado. Eu a salvar-te. Não, salvaste-me e salvaste. Há aqui muito ligado. Há também, nós falamos destes problemas todos económicos, em relação à crise. Nós temos um problema seríssimo económico, provocado pelos problemas da nossa justiça. Claro. Gravíssimo. E enquanto eu costumo dizer que o maior problema que existe em Portugal neste momento chama-se o Estado da Justiça. De longe, na minha opinião. Não sei se, Luís, se vamos a ter... Eu também estou de acordo. Muito pouco tempo, a minha proposta era partir o Estado. O que é que eu quero dizer com isto?
Nós vivemos há gerações e gerações e gerações dentro deste modelo. Todos pensamos desta maneira, que é assim. Somos um país pequeno, pobre, portanto o Estado tem que fazer tudo por nós. E este modelo, depois de 1000 anos de história, já chegamos à conclusão que não funciona. E o outro dizia, give peace a chance, não é? Eu digo, deem uma hipótese às pessoas. Deem uma hipótese à sociedade civil, eu sei que é um chavão, de trabalhar, de não estarmos presos constante. O Zé António falou, o Estado vai buscar toda a nossa riqueza e é preciso que nós nos libertemos, porque isso depois é fonte para muito mais problemas, para corrupção, para ausência de iniciativa, para falta de empreendedorismo. E nós, enquanto não nos libertarmos deste paradigma, este país nunca há de ir para a frente. Vamos libertar então a sociedade civil. Tens um tema à volta da precariedade para Não sei se estamos a tempo encerrar. de perguntar aos nossos convidados se já foram precários, se alguma vez passaram recibos verdes. Queria que fugissem um bocado dessa macroeconomia, da economia internacional e passar para os problemas que levaram muitas pessoas hoje a não trabalharem. Eu ganho a recibos verdes. Eu passo 4 recibos verdes por semana, quem me dera, por mês. Eu nunca fui precário, sempre vivi bem, graças a Deus. Graças a Deus não, graças a mim e à minha família. Portanto, são recibos verdes, mas excepcionalmente não e são sinto-me falsos. profundamente agradecido e feliz porque eu não estou a atravessar a crise e não vou provavelmente atravessar a crise. Sinto-me profundamente preocupado com as pessoas que o vão. Vamos então... Posso dizer uma coisa aqui de resposta? Muito rapidamente. Eu tenho uma profissão liberal e recusei-me sempre a ter empregos por conta de outrem. As únicas situações em que tive empregos por conta de outrem eram completamente precários e foi dar aulas na faculdade durante muitas dezenas de anos. Mas não ajudaste nada aos juízes nem aos advogados. Não. Mas queria dizer aqui uma coisa muito importante relativamente a isto. Ele disse, eu provavelmente não vou atravessar a crise. Há pouco tempo, há talvez 10 dias, fizeram um inquérito em Inglaterra a muitos milhares de ingleses, perguntando-lhe o que é que achavam das medidas do Cameron que ele tinha proposto para fazer face à crise. E quantas medidas é que eles achavam que já estavam em vigor. 70% dos inquiridos respondeu que já estavam em vigor todas as medidas propostas pelo Cameron. 70%. Não está em vigor nenhuma. Ainda nenhuma foi introduzida. É um efeito placebo, então. Não é efeito placebo, não, é uma coisa diferente. É que eles pensam que já estão na crise. Ele também pensa que se vai safar à crise. Henrique, se calhar... Estás a ser mau para mim, Zé Não António. estou a ser bom, estou a chamar-te a atenção para te prevenir. Acho que podemos lançar o vídeo que temos preparado, feito por pessoas que acham que o António contrato Ribeiro de ainda queria trabalho... falar muito mais. Ainda temos algum tempo. Temos é que ver agora, então, a propósito desta ideia de precariedade, um vídeo que foi ontem posto a circular pelos precários inflexíveis e que debate precisamente estas questões. O Governo e o PSD aprovaram no dia 3 de novembro o Orçamento de Estado para 2011. Está aí o PEC 3. Vieram justificar as novas medidas de austeridade, dizendo que a maioria das pessoas vive acima das suas possibilidades. Mas foi o Governo quem gastou para salvar um banco falido, o BPN, levando ao aumento do déficit até 9,3%. E já agora, foi este acordo PS-PSD que abriu um buraco de 500 milhões de euros que ainda não se sabe como hão de ser pagos. Mas podemos desconfiar que será às nossas custas. A crise internacional que emergiu entretanto é agora o principal argumento. Permite o ataque brutal não só aos mais pobres, mas também ao conjunto da classe trabalhadora. No meio de argumentos e números, o facto é que o Orçamento de Estado para 2011 parte de pressupostos completamente irreais. O Governo assume que as medidas propostas vão ter um enorme impacto na economia e por isso estima que o PIB irá crescer 0,2%, contando com o aumento das exportações. Mas outro número surrealista é que, apesar da recessão da economia, Sócrates afirma que a taxa de desemprego ficará apenas nos 10,8%. Mas então, que medidas são essas?